Amém. O trabalho foi muito rápido porque nós só tínhamos 500 bombons. Se nós tivéssemos 1.000, 2.000, acho que ia demorar pelo menos 1 hora, né? Mas graças a Deus, quando a gente entregava o prospecto, o bombom, as pessoas falavam muito bem da nossa igreja. Você sabia que a nossa igreja é muito bem conhecida aqui em Itaipuaçu? Né? E a gente, graças a Deus, pôde cumprir esse ID, falando da importância do dia da ressurreição. A Páscoa, ela é a vitória sobre a morte. O túmulo vazio é o berço do cristianismo, a esteira da nossa esperança de uma vida eterna. Sem a Páscoa, ou sem o sacrifício de Jesus, a nossa estada aqui seria em vão. Mas em razão da sua morte sacrificial, a nossa estada para endereçar a Ele louvor e adoração tem um significado muito importante. Porque nós estamos aqui celebrando não somente a morte, mas também a ressurreição. Sabemos que quando Deus ele traz o projeto da Páscoa, isso se deu lá no Antigo Testamento, e quando a gente estuda um pouco de teologia, a gente começa a entender que a Páscoa dos judeus, como se deu em Êxodo capítulo 12, ela passa a ser sombras, passa a ser um simbolismo daquilo que havia de vir. O cordeiro era um animal, o sangue deveria ser aspergido na porta, e as pessoas que tivessem aquele sangue teriam o livramento de morte naquela noite. Para nós, no cristianismo, Jesus se fez homem enquanto Deus, ele é o cordeiro. João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. O sangue não foi mais vertido sobre os umbrais das portas. Ele foi vertido aonde? Na cruz. Então nós estamos exatamente na semana da Páscoa. E eu quero agradecer a Deus porque a Páscoa, não só para os judeus, que tem um significado bastante expressivo, porque foi o momento que Deus usou para tirá-los do Egito, e também a Páscoa para a gente tem um significado, pois o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor tem nos purificado através do seu sangue, e nós estamos no deserto indo para uma cidade prometida. Amém? Estamos exatamente num período de travessia. Saímos do mundo porque não somos mais de lá, nos tornamos povo exclusivo de Deus, estamos indo em direção a uma Canaã celestial. Quantos estão indo? Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, conforme nos escreveu Marcos, capítulo 11, para a nossa meditação. Sabemos que só a morte de Jesus poderia vencer a morte. E quando nós falamos do domingo da ressurreição, significa dizer que a morte de Jesus venceu a morte eterna. E para tanto, nós temos a esperança de uma vida eterna. Vamos ler então o texto. E logo que se aproximaram de Jerusalém, e de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-me. Se alguém vos disser: por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus,
e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Até o verso 11. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, no precioso nome de Jesus, graças te damos por essa palavra que foi lida. E com a ajuda do Espírito Santo, ela será elucidada. E para tanto eu te peço sabedoria, graça e unção para que eu me faça entendido. E mais do que isso, que a tua presença seja intensa por conta da tua palavra que será pregada em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. A semana da Páscoa, que se deu no domingo próximo passado, e que encerra hoje, porque no domingo passado nós vivemos, pelo menos foi a narração de João, ou de Marcos, digo, quando Jesus está indo para Jerusalém. Isso se deu no domingo passado, o denominado Domingo de Ramos, porque as pessoas iam à frente de Jesus, cortavam folhas de palmeiras e colocavam em seu caminho, assim bem como as suas vestes, porque eles estavam aclamando Jesus enquanto rei dos judeus. Foi um momento onde Jesus sabia o que estava por vir. Jesus, então, ele começa no domingo de Ramos, ou no domingo que antecede a Páscoa, a sua caminhada. Não só uma caminhada que seria crucial, como também era uma caminhada profética. Porque conforme Zacarias 9:9, nós podemos trazer essa palavra que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ou seja, alguns anos esta profecia é proferida pelo profeta Zacarias, fazendo alusão àquilo que aconteceu exatamente no domingo de Ramos, no domingo que antecedeu o domingo de Páscoa. Jesus precisava cumprir cabalmente toda a parte profética. E quando nós falamos de uma entrada triunfal, vamos tomar por base que Jerusalém, ela foi uma cidade aonde os reis poderosos entravam com seus cavalos, manga larga, marchador, que é uma classe de cavalo. Imagine, manga larga, branco, com a sua sela bordada em ouro, e ele entrava imponente na cidade, porque o rei simbolizava o poder, e o cavalo simbolizava a força. Assim faziam os reis, para mostrarem que eles eram poderosos. Não se vê na história da humanidade ou dos reis que um rei tenha adentrado a uma cidade montado num jumentinho. Os melhores cavalos, manga larga, marchador, grande, bonito. Eles entravam e os homens reconheciam, porque havia uma imposição, ele era o rei. Diferentemente, Jesus não mandou buscar um cavalo. Jesus manda buscar um jumentinho
Porque enquanto Jesus, na condição de rei, Jesus veio para demonstrar sua humildade. O jumentinho simbolizava a humildade. O jumentinho simbolizava que Jesus não estava usando o cavalo como símbolo da força. O jumento enquanto símbolo da paz. Então, a gente vai entendendo sobre o crescimento pela diminuição, quando na verdade Jesus não deveria fazer conforme faziam os reis, porque eles impunham o reconhecimento da soberania, da realeza, do poder, da força. E Jesus não veio impor nada. Ele veio para ser servido. Ele disse: eu não vim para servir. Aliás, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Diferentemente dos outros reis. Então, quando nós estamos falando do domingo passado, trazendo para os nossos dias, foi o domingo da decisão. Foi o domingo que ele resolve vir para Jerusalém. E durante essa semana, por volta ali da terça ou quarta-feira, Jesus vai até o Getsêmani. E Jesus ora, porque Jesus estava angustiado. O seu relógio marcava um tempo de dor, de angústia, de sofrimento, de abandono. Ele iria cumprir uma missão que seria exatamente algo eterno. Sabemos que a Páscoa, enquanto Páscoa dos judeus, embora ela tenha um cunho perpétuo, porque Deus cravou isso, que eles deveriam fazer isso perpetuamente. Mas quando você fala da morte de um animal, e quando você fala do sangue aspergido sobre os umbrais das portas, isso nos traz uma visão temporal, um ritual. E a morte de Jesus não é um ritual. A morte de Jesus não é algo temporal. O sacrifício de Jesus se torna algo eternal. O nosso nome está escrito no livro da vida. O túmulo vazio passou a ser o berço do cristianismo. Ele vive, ele reina para sempre, sempre, amém. Então nós não estamos envolvidos num ritualismo. Não viemos movidos nesta noite por algo que aconteceu, que hoje não mais se sustenta. Aleluia! Estamos vivendo algo sustentável, poderoso, eterno, e não se precisa entrar com a sua imponência, né? Porque Jesus, ele se fez homem. Se Deus não quisesse demonstrar sua humildade, o seu amor, o que seria compaixão? Quando nós falamos de compaixão, é o sentimento na ótica de Deus. Por quê? Porque quando você fala do termo compaixão, dentro da visão meramente humana, porque você tem a compaixão como alguma coisa passageira, temporal, o fascínio, a compaixão, diferentemente da forma que Jesus teve compaixão. Porque enquanto o nosso amor, ele é movido por uma visão eros, que é a troca, o interesse, o amor de Jesus nos fala do amor ágape, um amor sem interesse. Ele te amou, morreu na cruz sem esperar nada, nada e nada em troca. Ele te amou desinteressadamente, assim diz o Senhor. Você pode celebrar comigo? Então, compaixão dentro de uma visão de reino de Deus
sem essa questão humana, aonde a compaixão, ela perde do amor. Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando uma compaixão com amor intenso. Lucas 7, verso 11, salvo engano, eu queria compartilhar com vocês algo importantíssimo. Isso. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de quê? De íntima compaixão. Porque se tratando de Jesus enquanto Deus, e enquanto homem, 100% homem, mas sem pecado, a compaixão seria um amor intenso. Você entende o que eu digo? Ele foi movido por uma íntima compaixão. Quando o Senhor olhou para nós, naquela situação que você sabe, sem saber discernir a sua mão direita da esquerda, fazendo de repente coisas que você de repente não deveria fazer, quando ninguém deveria olhar para você e te dar esse mérito, esse título denominado Filho do Altíssimo, Filho do Deus vivo, quando ninguém poderia fazê-lo, ele o fez, movido de um amor intenso por mim e por você. Todas as pessoas que eram curadas por Jesus, Jesus não o fazia não porque ele não queria, mas o que precedia a cura, a compaixão, a misericórdia. Por que o nosso nome está escrito no livro da vida? Por compaixão. Porque nós conseguimos vir nesta noite, nesta casa, por compaixão. Ou você acha que a intenção do coração de Deus não seja algo pontual? Ele te trouxe, me trouxe, porque Ele quer falar conosco acerca da semana da Páscoa. E nesse ínterim, Jesus começa a viver ou abençoar pessoas, independentemente das circunstâncias. Havia dores, havia angústia. No seu relógio, ele sai da onde ele estava em direção a Jerusalém, e ele sabia o que lhe estava aguardando. Ele sobe ao Getsêmani para orar, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, entretanto que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a gente sabe, depois do desfecho da história, que se cumpre o livro do profeta Isaías 53, 10, 11, que diz: agradou a Deus em moê-lo por nós, ele foi sacrificado por nós, por isso cabe, pelo menos razoavelmente pensando e falando, que Jesus é a nossa Páscoa de cada dia. Ele é algo que vai durar todos os dias, não é um ritual. Ele veio e se fez homem. Ele traz a Páscoa para morar em nós. Se Jesus é a nossa Páscoa, eu quero dizer que para nós, essa Páscoa mora em nós por conta da presença de Jesus. Você ainda está aí? Então nós estamos exatamente nesse período da quarta, quinta, porque na sexta-feira ele seria o quê? Traído, conforme Marine pregou. O preço da traição, 30 moedas. E depois Judas é movido por um remorso, e depois Judas devolve aquele dinheiro, e os sacerdotes, os escribas, sabiam
que não era, né? Era um dinheiro de sangue, segundo eles. Eles compram um campo para ser cemitério dos estrangeiros. E Judas se perde ou fica um homem tão seco diante de um Senhor que era uma fonte viva. Então a Páscoa tem que trazer para nós um despertamento, porque nós estamos ainda falando da compaixão. Enquanto o domingo de Ramos dar-se início ao período da compaixão, o domingo da Páscoa é exatamente a celebração da redenção. Estamos diante de dois extremos, por isso que o tema propõe compaixão e redenção. O domingo compaixão se deu domingo passado, e o domingo redenção se dá exatamente nesse dia. Ele morreu a tua morte, para que você viva a sua vida e a viva abundantemente. Você diz amém? Então nós temos que exatamente conhecer. Nós poderíamos dizer que a semana da Páscoa é uma síntese daquilo que Jesus poderia nos ensinar acerca desse dia, dessa semana tão difícil, profética, mas crucial. Profética, mas que Jesus foi muito açoitado pelo campo espiritual para que ele retrocedesse, pois todas as dores, mágoa, sofrimento que Jesus levou sobre si, ele o fez na condição de homem, assim como nós. Ele não retrocedeu. Ele se fez homem e mostrou para nós homens que aquilo que o nosso antepassado, nosso tronco original, a saber Adão, que não cumpriu o seu papel, Jesus veio para refazer, revalidar, levantar, restaurar, restituir, fazer com que eu e você entendamos que a Páscoa é uma forma de nós estarmos blindados pelo sangue de Jesus. E a obra que ele começou, ele não vai parar, porque Deus não faz nada pela metade. Tudo que ele faz tem começo, meio e fim, assim diz o Senhor. Não tem como nós falarmos da semana da Páscoa sem trazermos detalhes. E a sexta-feira, exatamente na sexta-feira, culminou-se o processo da compaixão. Jesus, então, foi traído. Jesus foi vendido. E nós sabemos que Jesus o fez conscientemente. Eu queria que você visse comigo João 12, a partir do verso de número 20, salvo engano, mas é isso mesmo. Isso mesmo, diz o texto. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Essa festa aí é a semana da Páscoa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e então André a Felipe disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser o quê? Glorificado. Ele estava na semana. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Diga para o seu irmão: se morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto. Então Jesus fala sobre o princípio da vida através da morte. E ele ilustra um processo agrícola quando ele fala da semente. Verso 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna.
Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Continua. Agora a minha alma está perturbada. Isso se deu exatamente na quarta-feira, aproximadamente. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Eu tenho uma palavra profética. Deus já tem te honrado e outra vez te honrará na terra dos homens. Sabe por que ele o fará? Porque Jesus é a tua Páscoa. A Páscoa é a ressurreição, é o tempo de honra, é o tempo de glória, é o tempo de ascensão, é o tempo dos dons, é um tempo de portas que se abrem, é porta de tempo de uma nova lente, de uma nova concepção de valores. Essa é a redenção, redescobrir a importância da Páscoa para nós enquanto povo dele. Você diz amém? Continua no verso 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vocês. Eu queria que você dissesse para o seu irmão, essa mensagem é por amor a você. Diga para ele, essa mensagem é para que você redescubra o significado da Páscoa e você seja justificado, santificado, cheio do poder de Deus e que você possa dizer todos os dias: Jesus é a minha Páscoa. Aleluia! E quando Jesus sabia que Jerusalém, que sempre foi uma cidade, né, onde os poderosos sempre quiseram seus status, seu pódio, Jesus, diferentemente, ele mostra para nós o quanto o servo de Deus deve ser movido pela paz. Nós temos que ter paz. Paulo diz que a paz de Cristo no nosso coração deve ser o árbitro, o juiz das nossas decisões. Se Deus coloca a paz no nosso coração, fica caracterizado que aquela decisão que nós vamos tomar é uma decisão acertada, porque a gente precisa exatamente de um sinal de Deus sobre aquela decisão que nós estamos para tomar. Então, quando Jesus entra, montado no jumentinho, sendo ele Deus, ele sendo despido da sua glória, da sua majestade, da sua realeza. Os judeus achavam que o Cristo que eles esperavam seria aquele tipo, um segundo Davi, corajoso, homem de guerra, de luta. Jesus veio para trazer para nós um novo paradigma, um novo entendimento do que é o reino de Deus, de simplicidade, simbolizado pelo jumento, da sua lealdade e justiça, quando ele vem falar a nossa linguagem, quando ele vem sentir as nossas dores. Compaixão seria mais do que empatia. Empatia você se coloca no lugar de outrem, mas compaixão você vive com o outro, ou toma as dores dele. Isso se chama o quê? Compaixão. Quando nós falamos numa questão exatamente numa relação nossa, um para com o outro. Mas quando você fala da compaixão de Jesus, fala que ele exatamente assumiu a responsabilidade de levar sobre si os nossos pecados, trazer sobre si as nossas dores, levar sobre si as nossas enfermidades, nos tirar daquela redoma que nos aprisionava, a falta de esperança.
Era algo enorme. E eu quero dizer para você que o vazio de cada homem é do tamanho de Deus. Você pode dizer para o seu irmão, o vazio de cada homem é do tamanho de Deus. Você não vai conseguir preencher o teu vazio se você não o fizer através de quem? De Jesus. Jesus é o conteúdo, é o objeto poderoso que vai preencher a sua vida e te dar uma nova razão de ser e de viver. Você diz amém ou não amém? Então, depois que Jesus ele é crucificado, ele traz para nós um detalhe bastante importante. João 19, do 28 ao 37. Então Jesus foi julgado, passou lá por Pilatos, Pilatos lava sua mão, a multidão traz Jesus, as pessoas que tinham sido profundamente abençoadas, elas vivem um lapso temporal, uma amnésia, e elas esquecem o que Jesus fez por elas. Entendamos, quando Jesus é aclamado o rei dos judeus e as pessoas colocam ali as folhas de palmeira, né, no domingo antecedente, estavam ali aquelas pessoas que Jesus devolveu os seus mortos. Estavam ali aquelas pessoas que Jesus curou, que Jesus, né, deu tantas coisas para elas, saciando-lhes a fome. E essas mesmas pessoas não se dão conta. São as mesmas pessoas que estavam lá, que foram instigadas pelos homens que estavam ali dispostos a crucificarem Jesus. E Pilatos pergunta para eles: o que eu vou fazer com ele? Com o rei dos judeus? E eles dizem: crucificai-o, né? Então, o texto diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Só até ali. Entendamos uma coisa. Jesus, quando nós falamos sobre o processo da compaixão, a compaixão, ela é um sentimento que ela vai até o fim. A compaixão era algo que Jesus veio executar na sua missão de nos devolver ou nos reconciliar para Deus. E agora, quando falamos do processo da redenção, sabemos que não haveria redenção se não houvesse o quê? Morte. Ele disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não germina e ele não vai frutificar. Então Jesus faz alguma coisa totalmente consciente, totalmente firmado naquele propósito. Jesus esperava poucas coisas dos homens e ele ficava naquela sua luta com Jerusalém. Lucas 13:34 traz para nós uma narrativa do quanto Jesus estava triste quando ele fala para a cidade: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, eu sei que vocês vão fazer comigo, e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quiseste. Esse desabafo, eu vou chamar de desabafo de Jesus, é algo que tem sido recorrente na vida dos homens. As pessoas não reconhecem o sacrifício de Jesus.
A gente tem pessoas que ouvem a palavra, mas elas sempre vão achar que não é o seu tempo, que não é hora da conversão ou de se aliançar com Deus. Nós não estamos falando, como disse Marine, de uma religião. Estamos falando de uma aliança, de um compromisso, que vai mudar a nossa vida, que vai transformar o nosso interior, que vai nos fazer homens muito mais bem-sucedidos, que vai tirar o véu que já foi rasgado, mas é como se ele continuasse ainda não rasgado, não removido. E Deus quer devolver para nós, nesse domingo de Páscoa, o domingo onde é poderoso para fazer renascer, reviver o teu sonho, trazer de volta aquilo que lhe foi roubado, sequestrado, tirado, porque hoje, domingo de ressurreição, também é o domingo da restituição, assim diz o Senhor. Porque a redenção culminou na devolução. Porque a redenção, ela traz esse cunho espiritual de ressarcimento, de devolução. Porque algumas vezes o roubo se dá no campo espiritual. As mazelas se formam em razão de ações espirituais. Temos uma tendência a, no primeiro embate, a desistir e não firmar aliança. O próprio Deus pede de nós compaixão. Oséias, capítulo 3, 6, salvo engano, eu acho que ele já está colocando lá o 3:3, traz para nós. É 6:3? Tá bom. Acredito também que seja. Se não for 3, é 1 ou 2. O verso 1 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a primeira coisa que o profeta Oséias vai nos trazer é a importância do conhecimento, e por conta dessa semana, da importância da Páscoa e o seu efeito. Põe a mão no ombro do seu irmão e diz assim: ó, a Páscoa trouxe um efeito para toda a humanidade, principalmente para aqueles que creem. Olha o que diz o texto: porque eu quero a misericórdia, sinônimo de compaixão, e não o sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto, né? Seria a mesma coisa você jejuar diuturnamente sem entendimento, sem propósito. Você está jejuando por quê? Jejuar sem propósito é um período de jejum intermitente ou fome. É isso que o povo fazia. E Deus dizia: vocês estão sendo movidos por um sacrifício, mas que o sacrifício não tem o fundamento na compaixão, na misericórdia. Diga comigo: conhecer a palavra de Deus é eu conhecer a Deus e ser misericordioso para com Deus, eu receber a sua palavra e viver uma transformação que vai mudar a minha vida para sempre. Então, a gente fecha aí, dentro desse contexto. Quando a gente pensa, Deus usou de misericórdia para conosco e a gente usa de misericórdia para com Deus, mas será que isso se alinha? Será que isso procede? Será que isso seria no mínimo razoável? O profeta está falando. Nós estamos falando do coração de Deus e agora a gente resolve fechar, né? Continua em João capítulo 20, a partir do verso 11, a gente já caminha para o fechamento e a gente vê exatamente a conclusão da semana da Páscoa e o desdobramento que se dá exatamente nesse dia. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro.
E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor? E não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, aleluia, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Diga comigo: ninguém fala como Jesus fala. Amém. Como é poderoso quando o Senhor separa um tempo para falar conosco e para ratificar que o túmulo vazio é o início ou o berço da igreja cristã. É o nosso triunfo sobre a morte, é a nossa certeza de uma vida eterna, é o cumprimento das Escrituras para nos trazer a certeza, a esteira da esperança eterna. Você e eu entramos numa esteira que vai nos levar até a mansão celestial. Você e eu estamos em cima dessa esteira. Você diz amém? Voltando-se, disse-lhe Rabone, mestre, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, os discípulos. E diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. Tão somente ali. Que coisa tremenda, irmãos. Então nós estamos numa semana que se fecha. Se o domingo foi uma decisão por compaixão, o outro domingo, esse domingo, é o desfecho denominado redenção. Jesus não só terá compaixão da sua vida, mas Ele vai fazer aquilo para o qual Ele foi enviado nesta terra, não só para morrer em nosso lugar, mas fazer uma obra tão poderosa que será inimaginável, assim diz o Senhor. Levanta a sua mão e diz assim, levanta a sua mão e repete assim: a semana da Páscoa, no seu desfecho, traz a redenção. O Senhor não só vai usar de compaixão comigo, mas a redenção vai falar de um novo tempo, de um novo ciclo, de um novo momento, de um novo sonho, de uma nova realização, de um tempo de cura, de portas abertas, porque Ele é o Deus da redenção. Então nós fechamos numa síntese que nos traz 7 dias, aonde a importância do tema, que é o objeto principal dessa mensagem: compaixão e redenção. Se Jesus não vai até o final na compaixão, não haveria o quê? Redenção. E não haveria redenção se não houvesse o quê? Compaixão. Primeiro o Senhor vai usar contigo de compaixão, e depois Ele vai trazer a ressurreição. As coisas que morreram, teus sonhos, tua casa, teu casamento, tua esperança, seus projetos. Ele está aqui para uma noite de restituição. Mas antes de restituir, Ele quer que você tenha uma noite de aproximação. Ele quer que você tenha o momento que Maria tem quando ela se dispõe a ir ao sepulcro.
Quem a moveu para aquela atitude de ir ao sepulcro? O Senhor. Quem te moveu para vir nesta noite a esse culto? O Senhor. Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão e dizer assim, ó, não tenha dúvida, porque quem te moveu para vir é o Senhor. E eu quero fechar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54. De pé, eu quero recitar contigo. 15, a partir do verso 54. Você pode ler comigo? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplaudamos o Senhor.